Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje nessa videoaula para falar um pouquinho sobre o manejo da dengue grave. O meu nome é Fábio Gaudenzi, eu sou médico infectologista e superintendente de vigilância em saúde da Secretaria de Estado da Saúde. E hoje, então, dando esse segmento nas ações, né, para reduzir a letalidade da dengue aqui no estado de Santa Catarina, a gente recebe, nesse momento de videoaula, a doutora Ho Ye Lee. Doutora Ho, além de uma grande amiga, grande colega e que sempre ajuda, né, o estado de Santa Catarina nas suas emergências, é coordenadora, médica infectologista, coordenadora da UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, é consultora externa da Organização Pan-Americana de Saúde, aqui no escritório do Brasil, e também consultora do Ministério da Saúde para manejo clínico de arboviroses e vírus respiratórios, né? Então, a gente solicitou que a doutora Rô nos ajudasse com esse tema da dengue grave. A gente sabe a mudança do perfil epidemiológico da dengue aqui no estado de Santa Catarina nos últimos anos, que a gente começou então a viver grandes epidemias que não eram a nossa característica, né? Com o aumento da população do vetor Aedes aegypti, a gente tem passado cada vez mais várias regiões do estado por epidemias, e a gente, então, além de todo o manejo inicial do paciente A, B, no início, né, dos sintomas, que a gente tem reiteradamente conversado, discutido com as equipes de atenção primária, com as UPAs, PAs, hospitais de porta aberta. A gente sabe que o manejo inicial é extremamente adequado, a hidratação inicial via oral, lá no primeiro momento, na fila de atendimento ainda, é extremamente importante para a gente evitar o agravamento da doença. Mas, infelizmente, temos tido muitos casos de dengue grave nos últimos anos, inclusive com um número expressivo de óbitos, né, nesse ano passado próximo de 100, nesse ano já passando de 300 óbitos pela doença. Então, a gente precisa trazer para os profissionais de saúde o manejo da dengue grave. Então, para isso, a gente convidou a doutora Rô, que é sempre nossa grande parceira aqui com a Secretaria de Estado da Saúde, ajudando nesses momentos e trazendo toda a experiência que ela tem, já que é coordenadora, então, da UTI de infectologia do HC da USP, que está muito acostumada a tratar os doentes, né, gravemente enfermos por moléstias infecciosas. Então, doutora Rô, por favor, fique à vontade para trazer aí as suas informações, o seu conhecimento, dividindo aqui com a gente no estado de Santa Catarina. Então, olá a todos. Primeiro, eu também quero agradecer ao Dr. Fábio pelo convite. É um prazer estar aqui. E a ideia realmente é a gente tentar atualizar todo mundo sobre manejo da dengue grave, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E vamos só entender um pouquinho. Peraí, tá travando, não estou conseguindo passar. Deixa eu... Agora sim. Rapidamente sobre a situação epidemiológica no Brasil, que o Dr. Fábio já comentou, mas eu faço questão de a gente retomar um pouquinho por algumas questões que são importantes para o nosso raciocínio, tá bom? Então, primeiro, né, esse é o número de até comecinho de setembro. Como o Dr. Fábio disse, infelizmente, no Brasil como um todo, a gente já passou esse meio de casos até começo de setembro. Temos confirmado mais de 5.000 e quase 5.300 casos. Óbitos ainda em investigação, quase 2.000 casos. E tudo isso é bastante importante porque, quando a gente está olhando aqui a curva epidemiológica, comparando 2023 e 2024, a gente pode notar um aumento de casos desde o começo né, desse ano. Na verdade, o aumento de casos já começou no final do ano passado, quando a gente olha aqui no finzinho, né, no mês de dezembro de 2023. E o mais interessante junto com isso é, quase todos os meses tem numericamente quase 5 vezes maior de número de casos em relação a 2023. E não bastasse isso, a gente ainda está tendo casos, apesar de já termos entrado no inverno e agora é no começo da primavera. Infelizmente, previsão para ano que vem é a gente pode ter de novo esse aumento de casos
e, infelizmente, talvez com o número de casos graves maior do que esse ano, o que torna fundamental a gente entender o manejo das formas graves da dengue. Como o Dr. Fábio disse, a gente pode ver em relação aos estados que têm mais casos, a gente pode dizer que quase o Brasil inteiro tem um número significativo de aumento de casos. Aqui é coeficiente de incidência, a gente vê toda a região centro-oeste, já alguma parte de nordeste, sudeste, região sul, todo o Brasil tem um aumento significativo de casos. E em relação ao óbito, infelizmente, onde tem mais óbitos, é principalmente a região sul e sudeste do Brasil. Em parte, isso talvez se justifique em relação ao que a gente vai ver aqui, que é quais sorotipos está circulando aqui no Brasil. 2024, pela primeira vez, a gente tem ao mesmo tempo circulação dos 3 sorotipos. Daqui a pouco vocês vão entender porque isso é tão importante. Essa circulação dos 3 sorotipos é mais importante, principalmente aqui na região sudeste e também na região sul do nosso país. Isso contribui com o agravamento dos casos. Não sabemos o que vai ser próxima sazonalidade, mas é importante a gente continuar seguindo em relação aos sorotipos que se circulam. Aí, afinal, o que é dengue grave? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e fisiopatogenia para vocês entenderem sobre depois o manejo clínico. Dengue grave. Acho que todo mundo conhece esse manual do Ministério da Saúde. A gente tem aqui a classificação grupo C e grupo D. Primeiro ponto super importante. A gente não usa mais o termo dengue hemorrágico para dizer que é dengue grave. Afinal, um paciente pode ser grave mesmo não tendo sintomas de hemorragia. Então, dengue grave é, eu posso dizer, o grupo C que se agravou. E aí, o critério de grupo C, todo mundo deve lembrar disso, aqueles pacientes que têm sintomas abdominais importantes, incluindo abdominal, vômito, tem sinais de extravasamento de líquidos, presença de sinais de hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia, sangramento de mucosas, letargia, irritabilidade e aumento progressivo de hematócrito. Aqueles que, infelizmente, durante o grupo C não teve melhora, evolui para o grupo D. Então, o grupo D, que é o grupo de dengue grave, é aquele que tem extravasamento grave de líquidos, e levando a quadros de choque, mas na dengue, o que diferencia em relação ao choque de outras situações de paciente com sepse, por exemplo. Aqui a gente tem o chamado de pressão de pulso convergente, o que significa pressão arterial sistólica e diastólica, diferença menor que 20. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho por que essa manifestação. E fora isso, são sintomas clássicos que levam o paciente à unidade de terapia intensiva. E aí, por que que acontece dengue grave? A gente sabe que existe fatores de hospedeiro, principalmente em relação à faixa etária, pacientes femininos, gestantes. Imunocomprometido depende do tipo de imunocomprometimento, pacientes diabéticos, obesos, assim como desnutridos importantes, paciente asmático. Tem um fator genético, que é o fator HLA dependente, e muito em relação à dúvida se algum sorotipo é mais grave ou não, isso não é consenso na literatura, mas sim a magnitude da viremia é um fator que interfere com relação ao agravamento. Mas o mais importante é o status imunológico. Status imunológico em que sentido? Infecção prévia à dengue, vocês vão entender já já por que isso. Intervalo entre primeira e segunda infecção, assim como exposição prévia a outros flavivírus. Então vamos lá. Por que que a infecção prévia é importante? Todo mundo já ouviu falar de, quando pega a segunda dengue é pior do que a primeira. Vamos tentar entender um pouquinho por quê. Como eu acabei de mostrar no gráfico lá, né, a gente tem 4 sorotipos principais que circulam no nosso país nesse momento, 3 sorotipos circulando. O que acontece durante a segunda infecção? Então, quando a gente tem a primeira infecção, a gente no começo cria anticorpos heterotípicos.
E esses anticorpos, na fase inicial, quando ele é heterotípico no começo, ele consegue proteger contra aquele sorotipo que causa a infecção e algum grau de proteção contra anticorpos, contra sorotipos outros. Mas ao longo da infecção, o que acontece? O anticorpo só vai proteger contra os sorotipos que causam a primeira infecção. E se a pessoa é apresentada para a segunda infecção, com um sorotipo diferente, o que acontece? Esses anticorpos que aí considerar como heterotípico, porque esse outro sorotipo, vai fazer a apresentação do antígeno desse novo vírus, desse segundo sorotipo. E ele não é suficiente para barrar a infecção, para promover resposta imune. Junto com isso, ele acaba tornando-se como apresentação do vírus, a apresentação do antígeno. Com isso, faz com que aumenta a capacidade de infectar os monócitos e aí vira a oportunidade de esse segundo sorotipo, o vírus, uma vez infectados os monócitos, entra e replica, o que leva no final a aumento de viremia quando é infectada por segundo sorotipo. Por isso tem aquela famosa frase: segunda dengue é pior do que a primeira dengue. Porém, é importante dizer, esse intervalo entre primeira infecção e segunda infecção, geralmente o anticorpo que a pessoa tem no começo, ele ainda tem o anticorpo. Eu gosto de usar como comparativo aquilo que a gente aprende na faculdade quando a gente tem um diagnóstico de toxoplasmose numa gestante. Paciente que tem toxo, IgM e IgG positivo, eu não sei se é uma infecção recente ou não, a gente faz tal da prova de avidez de IgG. A prova de avidez, no começo, numa infecção ainda recente, é um anticorpo pouco ávido para aquele agente. Portanto, ele pode proteger tanto contra aquele agente específico, mas pode reagir contra outros agentes. E ao longo de passado o tempo da infecção, ele vai ficando mais específico para aquele agente e não funciona para outros agentes. O que acontece aqui na dengue, então? Logo após a infecção inicial, eu vou ter anticorpos que conseguem proteger adequadamente contra aquele sorotipo que foi infectado, mas uma proteção parcial contra outros sorotipos. À medida que o tempo vai passando, aquele anticorpo vai ficando mais específico para aquele sorotipo e deixa de proteger contra outros sorotipos e que vira esse anticorpo heterotípico que facilita a replicação viral na segunda infecção. Por isso, quando a segunda infecção ocorre depois de 2, 3 anos, aumenta a gravidade da doença. O que significa, se a gente já teve pico de dengue lá no final de 2022, no começo de 2023, agora, final desse ano, se alguém, aquele foi a primeiro dengue, primeiro episódio, agora, se reinfectar, tem o risco de ser a forma mais grave. Por isso, a gente tem a preocupação de aumento de gravidade de casos graves nesse próximo pico sazonal, nesses casos de pacientes que tiveram a primeira dengue e agora é infectada por um sorotipo diferente, tá bom? Outro mecanismo importante, então, em relação a o que a gente chama esse mecanismo de anticorpo heterotípico, é só para explicar aqui, para vocês entenderem o que acontece quando tem a segunda infecção. Outro mecanismo importante, ao traduzir ao pé da letra, o que a gente chama de pecado antigênico original. O que acontece? Muito bem, a gente comentou sobre anticorpo específico. Esse anticorpo específico, o que acontece? Além de eu não conseguir proteger em relação à segunda infecção, além de eu favorecer um aumento de viremia, eu levo uma resposta anticórpica de uma forma desorganizada, uma resposta inflamatória de uma forma desorganizada. E o que acontece? Eu tenho um estímulo de uma forma intensa de resposta inflamatória, levando também a tal de tempestade de citocinas que também acontece aqui. E com isso, eu tenho mecanismos imunológicos inflamatórios que ajudam a piorar a gravidade da doença. Por isso, eu tenho junto esses dois mecanismos que justifica por que alguns pacientes têm a forma mais grave da doença
após a segunda infecção. E é por isso que presença de anticorpo prévia contra sorotipos diferentes é um fator que justifica a forma grave da doença. Em relação ao papel do anticorpo, a gente tem diversos estudos que avaliam em relação ao mecanismo que cada um tem. Mas lembrar que também existe a transferência passiva de anticorpo em gestantes para o recém-nascido. Por isso, o recém-nascido que mãe que pegou dengue e se o recém-nascido é infectado pelo mesmo sorotipo, protege contra a doença. Também tem um efeito inverso. Se eu não conseguir proteger, eu posso ter alguns mecanismos que acabam aumentando a resposta imunológica, resposta inflamatória, até a resposta à citotoxicidade. Então, tudo isso está envolvido dentro de mecanismos imunes do paciente. Imunidade celular também é importante. Inicialmente achava que não, mas atualmente a gente sabe que é importante para criamento viral. Por isso, tem aquela pergunta se uma pessoa que é imunodeprimida tem ou não tem infecção mais grave. Dependendo do tipo de imunossupressão, sim, parece que pode ser mais grave dentro desse contexto. E aí, mesmo em relação a linfócitos, a gente sabe que o linfócito TCD8 tem uma ação importante sobre proteínas não estruturais, fazendo bloqueio, conseguindo evitar o espalhamento do vírus que está replicando no organismo do paciente. Assim como o linfócito TCD4 também tem ação contra proteínas estruturais do capsídeo envelope, assim como, por outro lado, produção de citocinas pró-inflamatórias que tenta, por de um lado, ajudar no controle da replicação e clareamento viral, mas, do outro lado, pode aumentar a resposta inflamatória, contribuindo, de algum aspecto, à gravidade da doença. Dito tudo isso, a gente sabe que a grande questão depende do equilíbrio entre o patogênese e o efeito protetor, tudo isso na resposta imune do paciente. Quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente tem a forma grave da doença. Então, deixa eu perguntar para todo mundo. Dengue grave é uma sepse? Eu acabei de apresentar todo o mecanismo de fisiopatogenia em relação ao desequilíbrio que pode ter entre resposta pró-inflamatória e resposta anti-inflamatória. Eu estou falando de uma etiologia infecciosa, nesse caso viral. Então, se eu juntar o desequilíbrio da resposta pró e anti-inflamatório com o agente etiológico infeccioso, sim, eu estou falando de sepse. Mas, em relação à sepse, a gente sabe que fluidoterapia na sepse é super importante. A grande pergunta é: dengue grave é igual a uma sepse bacteriana? Os mecanismos imunológicos são iguais? Pegando esse artigo é super interessante de 2020, entendendo se a dengue grave, o que a gente precisa aprender a parte da sepsis e outras etiologias. O que tem de particularidade em relação à dengue? É esse mecanismo de extravasamento de líquido do intravascular para extravascular. E por que que isso acontece? Primeiro, a gente sabe que o vírus da dengue infecta a célula endotelial, levando à lesão da célula endotelial, levando à ativação da superfície endotelial. Segundo, o antígeno NS1 provoca uma disruptura endotelial, então leva a uma quebra da barreira reguladora da permeabilidade vascular, o que justifica esse extravasamento. Junto com isso, o tal da tempestade de citocina provoca efeito inflamatório, que também contribui com o extravasamento de líquidos, e esse mecanismo também tem um componente de complementos que faz essa ação também na superfície endotelial. Então, eu acabei de falar 4 mecanismos que justificam a lesão endotelial e a quebra da barreira. E com tudo isso, justifica por que que tem tanto extravasamento de líquido em paciente com dengue. Por isso, é aquela coisa clássica, deixa a doença no grupo A, grupo B e grupo C, a importância de fazer o fluidoterapia. Então, o que a gente sabe a diferença em relação à comparação de sepse bacteriana e dengue grave? Dengue grave, choque hipovolêmico,
Aqui, além de alteração, que a gente sabe de outros fatores, outras formas de sepse, de shunt capilar, de alteração de vasoplegia, tudo isso, a gente tem um extravasamento de líquido para o terceiro espaço, pela perda da junção endotelial. Eu também posso ter componentes de choque cardiogênico por uma miocardite aguda de ação direta, que a gente vai comentar melhor daqui a pouco. Eu também posso ter lesão hepática, tanto pela ação direta do vírus, quanto pela resposta inflamatória. Eu também posso ter uma disfunção renal, tanto pela lesão glomerular, lesão edema endotelial, assim como proliferação mesangial, independente do lado da perfusão renal. E eu tenho também lado hematológico, plaquetopenia, que a gente vai comentar um pouquinho melhor, e também distúrbio de coagulação. Então, o mecanismo que a gente tem dentro da dengue vai muito além do que aquele clássico que a gente costuma colocar em paciente com sepse bacteriana. Então, por isso, essa conduta toda que a gente fala sobre a necessidade de reposição volêmica. Acho que isso todo mundo já sabe, não vou ficar repetindo aqui. A grande pergunta nesse manejo clínico é: vamos lá, na vida real. Pega um paciente de 70 quilos, ele chega com quadro de dengue, grupo C, e você começa a fazer aquela reposição conforme orientado na literatura. Aí também entrou no grupo D, você faz aquela orientação conforme o que a gente tem no manual. Essa pessoa, se eu fizer 20 ml por quilo em 20 minutos, o que significa já estou dando quase 1,5 litro em 20 minutos. Depois disso, você reavalia, a paciente está estável, você pede exame, enquanto isso, deixa a manutenção, conforme o protocolo, 10 ml por quilo por hora, o que significa 700 ml em 1 hora. Tá bom, aí você colhe o hematócrito de controle. Nesse meio tempo, o paciente teve uma pira hemodinâmica. Você faz outro flush de soro, nesse caso você fez 10 ml por quilo por hora, mais 700 em 1 hora. Finalmente saiu hematócrito. Opa, hematócrito subiu. Aí você indicou UTI. O que acontece quando o paciente chega na UTI, se é que chega rápido esse pedido de leito? Grande parte dos pacientes já recebem 4 a 5 litros de cristalóide até chegar na UTI. E aí, o que acontece é o que a gente tem agora de alguns estudos sobre fluidoterapia com paciente com dengue, como eles chegam. Esse estudo de 2016, que pegou 210 pacientes que tinham, sim, critérios de choque enquanto estava na sala de emergência. O que aconteceu quando chegavam na UTI? Quase 40% já tinha sinais de sobrecarga volêmica no primeiro dia. Depois, quase 10% tinha, junto com esse sobrecarga volêmica, sinais de edema agudo dos pulmões já no primeiro dia. Ao longo da internação até a alta, outros 30% tiveram sobrecarga volêmica e outros quase 10% edema agudo dos pulmões. O que significa mais de 80% dos pacientes tiveram sinais de sobrecarga volêmica. 20% tiverão edema agudo dos pulmões. Quais os fatores que os autores identificaram para maior risco desse sobrecarga volêmica? Aqueles que fizeram fluidoterapia endovenosa prolongada, aqueles que receberam vários bolos de expansão volêmica e principalmente paciente feminino e paciente desnutrido. A partir daí, esses autores recomendaram: quando o paciente chegar na UTI, se realmente recebeu tanto volume, vamos fazer uma avaliação criteriosa para ver se eu preciso manter fluidoterapia ou parte para outras estratégias. E nesse sentido, eles recomendaram fazer o raio-x e POCUS para avaliar como o paciente está. A grande questão é, se eu posso ter extravasamento de líquidos, como o raio-x vai me dizer que aquele derrame que apareceu no paciente faz parte da fisiopatogenia de extravasamento ou se realmente o paciente está com sobrecarga? Por isso, agora, o que a gente recomenda? Todo mundo atualmente faz ultrassom beira-leito. Então, esse POCUS é importante de avaliar, além da parte pulmonar, avalia também a cava. Apesar de todas as limitações que pode ter na avaliação de cava de um paciente acordado,
tem algum valor sim. Se o paciente já está com uma compressão limitada que não reduz o diâmetro da cava, provavelmente esse paciente já está hipervolêmico. Aí tem outro estudo agora publicado em 2017 que vai além da cava, além de ultrassom de tórax, né? Ele fez também um componente hemodinâmico junto com lactato e avaliação de índice cardíaco. E esses autores mostraram que, sim, aí eu consigo fazer uma melhor avaliação da volume para quem precisa, tá? Então, essa é a primeira recomendação. Paciente, quando chegou na UTI, se realmente já recebeu uma expansão volêmica adequada, uma fluidoterapia adequada, o que significa mais ou menos em torno de 50 ml por quilo ou mais que isso, realmente dá uma avaliada se o paciente já ainda precisa de volume ou não, ou se a gente tem que partir para outras estratégias. Que mais? Aí vem a pergunta coloide. Será que a gente tem que dar coloide? Qual o momento de dar coloide? A gente tem esse estudo de 2022 em relação ao fator prognóstico de paciente com dengue grave. A gente está vendo, tanto na fase inicial da doença quanto ao longo da doença, a hipoalbuminemia é um critério de gravidade. E aí, mais um artigo, agora de 2021, publicado no Lancet, também que viu que ao longo da evolução, nos primeiros 4 dias da doença, critério para ter dengue grave é o paciente que tem também a hipoalbuminemia. Mas, quando dá coloide? Aí a resposta para vocês é: não sabemos. A gente tem alguns estudos que avalia o uso de fluidos diferentes, mas quem são esses estudos e com o que foi feito? Primeiro, esse estudo foi feito na população pediátrica. Vocês estão vendo aqui, são crianças, e aí foi feito o estudo comparando 4 diferentes tipos de solução, e nesse caso, Destran e gelatina, tá? Ring lactato, soro fisiológico. E eles fizeram isso na primeira fase da expansão. Então, não é coloide para resgate de volume. E o que eles observaram? O grupo que recebeu o coloide teve uma recuperação de diferença de pulso mais rápido, apesar de não ter mudado o desfecho em relação à mortalidade final. Outro estudo de 2005, esse artigo de New England, também em população pediátrica, de 2 a 18 anos, eles pegaram aqueles que têm diferença de pulso abaixo de 10, comparando amido com destran, e outro grupo, né, separado, então são 2 subestudos, tá? Outro com diferença de pulso de 10 a 20, comparando também 3 tipos de solução diferente, e também na fase precoce de expansão volêmica. Todo mundo que precisava resgate recebeu coloide, e nesse estudo não teve diferença no desfecho final, apesar de que o grupo que recebeu cristalóide demorou mais para recuperar a ressuscitação hemodinâmica. O tempo foi um pouco maior. Por isso, sobre coloide, a gente não tem certeza. O protocolo do Ministério reservou coloide para aquele que já recebeu bastante cristalóide para receber coloide. A gente não tem estudo em relação a se isso tem ou não tem realmente evidência e o grau de evidência. Mas o que a gente recomenda na vida real, quando a paciente chega, é avaliar se for paciente do grupo de risco para ter uma sobrecarga volêmica muito precoce, talvez eles se beneficiam com coloide mais precoce. Mas cuidado com coloide sintético, eu acredito que no Brasil ninguém mais utiliza, porque dependendo do coloide sintético, está entre eventos colaterais sangramento, então evita esses coloides sintéticos. E a pergunta que eu mais recebo é: e vasopressor em paciente com dengue? Quando que a gente utiliza? A resposta é: vamos ver o que a gente já tem de evidência. Vamos lá. Fatores de risco associados a óbito em paciente com dengue. Esse estudo é pessoal de Minas Gerais e que viu como fator de risco paciente idoso, aquele que tem baixo nível de sérico de albumina, Apache elevado e o score de SOFA elevado. Outro estudo, esse estudo com 143 pacientes observou como fator de risco de óbito em paciente na UTI
número de disfunções orgânicas. Aqui, outro estudo, aqui uma avaliação mais crítica, e ele fez uma revisão na literatura em relação a fatores de risco associados a óbito. Novamente, score de SOFA elevado, score de Apache elevado, paciente com lactato aumentado, albumina sérica baixa, disfunção respiratória, disfunção cardiovascular e neurológica e necessidade de ventilação mecânica e terapia de substituição renal. Com tudo isso que eu apresentei, o que a gente está dizendo em relação a fatores associados a óbito? Primeiro, aqueles mecanismos todos que eu já comentei em relação à infecção em si. Se a gente pegar os fatores que eu acabei de apresentar em relação a risco de óbito na UTI, na verdade está dizendo que são pacientes que têm tempo de hipoperfusão tecidual prolongado, levando a lesão orgânica. E aí vem a pergunta: o que a gente tem de evidência de droga vasoativa em paciente com dengue? Essa revisão, o que ele observou. Aqui tem 8 estudos, desculpa, que viu, vocês estão vendo aqui, são pacientes graves, com grande quantidade de disfunção orgânica, mas de uma forma interessante, a porcentagem proporcional de uso de droga vasoativa foi muito baixo, principalmente se a gente compara em relação à gravidade e grau de comprometimento orgânico. E se a gente vê isso em outras condições da sepse, de choque séptico, talvez teria uma proporção maior de uso de droga vasoativa. E a gente viu que relativamente poucas pessoas utilizam. Então a pergunta é: será que a gente tem que aprender com outras formas de sepse? Antigamente tinha aquela coisa de, em paciente com sepse, primeiro faz a ressuscitação com volume, se não melhorar, aí liga vasopressor. Isso já caiu, acho que todo mundo sabe. O bando de 1 hora atual é, se a hipotensão for muito importante, já aplica vasopressor enquanto você está fazendo ressuscitação, né? Ou durante a ressuscitação. Não espera terminar a ressuscitação e ver que PA não respondeu para dar droga vasoativa. Talvez a gente tenha que aplicar isso na dengue, mas, de novo, não temos estudos que avaliam sobre isso. Mas tem um ponto mais importante. Esse artigo de 2023, que faz exatamente o raciocínio em relação ao que a gente aprendeu, o que a gente tem que entender sobre o manejo da sepse grave, de dengue grave, é essa questão de: será que eu preciso associar uma droga mais precoce para evitar uma hipoperfusão tecidual prolongada? Então, essa é a grande pergunta. Mas um ponto mais importante. Lembra que eu estou falando de uma doença que faz parte da fisiopatogenia, mecanismos que contribuem com o extravasamento de líquidos. Então, mesmo se você começar vasopressor, você não pode largar o paciente. Você tem que fazer uma reavaliação contínua para ver se intravascular continua cheia ou não. Afinal, o mecanismo fisiopatogênico que leva a extravasamento de líquidos não passou. Então, se você ligou a droga vasoativa, tem que continuar avaliando intravascular, com poucos idealmente, para ver se precisa ou não repetir fluidoterapia para garantir que a intravascular esteja adequada. Caso contrário, o seu vasopressor só vai levar à piora da perfusão tecidual por vasoconstrição. Então, acho que esse é o ponto mais importante em relação ao manejo da dengue em paciente na UTI. Ligou droga vasoativa não significa que vai compensar a pressão arterial apenas às custas de droga vasoativa. Tem que manter essa avaliação de intravascular, tá bom? Bom, outros órgãos são fundamentais a gente entender que dengue não é só endotélio, não é só extravasamento de líquido, eu posso ter acometimento de outros órgãos-alvos. Vamos começar por alguns pontos importantes. Essa demonstração de tem outros órgãos-alvos aqui, estudo de necrópsia. Não sei se vocês estão vendo aqui na pele, eu tenho marcadores, diversos marcadores que mostram que dengue causa lesão cutânea. Eu também tenho nessa necrópsia presença de macrófagos que marca com antígenos do agente.
Baço também é bastante marcado. Eu coloquei aqui sistema nervoso central. A gente sabe que esse agente sim pode acometer o sistema nervoso central. A nível renal, esse artigo não encontrou, mas depois a gente vê um outro artigo. Fígado, vocês estão vendo, eu posso ter sim a lesão direta, apesar que é muito menos frequente do que, por exemplo, outro arbovírus, que é a febre amarela, mas aqui também sim eu posso ter lesão hepática direta. Também posso ter lesão pulmonar, também posso ter lesão cardíaca e, lógico, na corrente sanguínea a gente encontra. Mais um artigo aqui, esse é um relato de caso aqui do HC, que mostrou, em relação à concentração do vírus, altíssima concentração no coração do paciente, é um paciente que foi a óbito, uma necrópsia, tá? Também foi encontrado no testículo, no fígado, no rim, nesse caso. Rim foi um órgão-alvo, sim. Presença da lesão no pulmão, baço, pâncreas e cérebro. O que significa que estamos falando de um agente etiológico que pode acometer praticamente todos os órgãos do nosso organismo. E o impacto disso? Vamos começar pela manifestação cardíaca. A gente sabe que o vírus de dengue pode infectar diretamente miócito e miocárdio, levando a quadro de miocardite. No lado inflamatório, citocinas pró-inflamatórias contribuem com aquilo que é similar à miocardite séptica. E tem um lado vascular que já comentamos aqui. Tudo isso podendo levar a alterações de ritmo cardíaco de diversos padrões e também alguns estudos que mostram que pode ter também miocardite. Nessa revisão e meta-análise, encontraram a frequência de miocardite que vai de 11 a 41%. Também pode causar derrame pericárdico, né? Além de também pode acontecer o padrão Takotsubo. O que eu quis dizer com isso? Se o seu paciente está adequadamente expandido, você avaliou, fez o POCUS e viu que intravascular está adequado, você pensou em ligar uma droga vasoativa, avalie se o coração está funcionando normal. Porque pode ser que a droga vasoativa que você precisa seja um medicamento inotrópico, né? Ou eventualmente a própria dobutamina, tá? Então é importante a gente lembrar que esse tipo de complicação pode acontecer. Em relação à manifestação pulmonar, esse estudo avaliou 255 pacientes de uma forma retrospectiva e aí o que ele encontrou? Mais de 10% dos pacientes tinham manifestação pulmonar. E a presença de lesão pulmonar aumenta o risco de óbito. Tipo de apresentação pulmonar. O mais comum é a derrame pleural, tanto unilateral quanto bilateral. Mas eu posso ter também edema agudo dos pulmões, ou quando disso é secundário à expansão volêmica, ou quando disso também a ação direta do agente, infelizmente não foi possível responder. Hemorragia pulmonar é bem menos comum, mas também pode acontecer, e lógico, alguns pacientes podem evoluir para pulmão de SARA. Em relação à plaquetopenia, aí vem a pergunta por que faz plaquetopenia e preciso fazer transfusão profilática de plaqueta e se precisar a partir de qual valor? Então vamos entender primeiro por que paciente com dengue faz plaquetopenia. A gente sabe que existe a supressão medular por causa de toda a resposta imunológica que se produz nesse contexto. A gente também sabe que existe a destruição periférica imunomediada. Mas o mais importante, o vírus da dengue usa megacariócito também como seu órgão-alvo, né, sua célula-alvo, para fazer a replicação. Então, tem uma destruição por ação direta da plaqueta pelo agente etiológico. Por isso que faz parte da fisiopatogenia da doença, essa alteração de plaquetopenia. Então, vamos lá. Faço transfusão profilática? Esse artigo já é um pouquinho antigo, um artigo de 2012, que pegou paciente que tem contagem plaquetária abaixo de 30.000 e um grupo recebeu transfusão versus outro grupo suporte habitual, que significa transfusão só se sangrar.
Tudo bem, são dois grupos N meio pequeno, 43 versus 40. Resultado: a transfusão profilática de plaqueta não levou à redução de sangramento, não alterou a gravidade de sangramento. Também não encurtou o tempo para aqueles que sangraram. Então, aqui mostrar que transfusão profilática de plaqueta não tem benefício. Mais um estudo, esse estudo já com N maior, de Lancet de 2017, com 182 pacientes em um grupo de controle, 187 pacientes em grupo transfusão e valor de transfusão, se abaixo de 20.000, também randomização 1 para 1. Desfecho 7 dias, não teve nenhuma diferença em nenhum tipo de sangramento. Desfecho 21 dias, não teve nenhuma diferença em nenhum tipo de sangramento. E também, no final, não teve diferença em relação ao desfecho clínico dos pacientes. Depois, a gente tem uma revisão sistemática, que juntou 11 estudos, mais de 1.900 pacientes. Novamente, não teve evidências de transfusão profilática, independente de qualquer valor de plaqueta. Também não teve nenhum benefício, também com plasma fresco, não teve nenhum benefício. Depois disso tudo, começou a sair artigos, editores que falam: está na hora de a gente parar de falar de transfusão profilática de plaquetas. Afinal, não só não tem benefício, como com potencial malefício que isso pode causar. Por isso, gente, é muito comum o pessoal me perguntar: mas o paciente está com 15.000 plaquetas, eu transfundo? Se não tiver nenhum tipo de fenômeno hemorrágico, não transfunde, tá? Então, é um ponto super importante que já temos evidência suficiente que transfusão profilática não tem benefício, ao contrário, pode ter malefício. E em relação a outras coagulopatias, como eu comentei, posso ter lesão hepática. Então, o dano hepático, sim, pode levar à alteração da produção de fatores de coagulação. E a gente também sabe que aqui, nessa doença, na dengue, a gente pode ter aumento de fator tecidual, principalmente na fase febril. Temos alteração em relação a inibidor ativador de plasminogênio e ativador de plasminogênio tecidual na fase crítica da doença. Também tem estudo que mostra que eu tenho uma redução na atividade de inibição de fibrinólise. Por isso, eu tenho aqui um desbalanço entre mecanismos procoagulantes e fenômeno fibrinolítico. Com isso, aí vem a pergunta: o que eu faço diante desses pacientes? Esse estudo avaliou como que o padrão de tromboelastograma. O mais interessante, eu posso ter alteração em qualquer um deles. Aqui no INTEM, e o mais interessante, pacientes que têm alteração na fase INTEM, eles geralmente têm, junto, do ponto de vista laboratorial, alteração de plaqueta, INR e fibrinogênio. Aqueles que têm alteração de extem, grande parte tem alteração de fibrinogênio, e FibTem, apesar de ter o lado de fibrinólise, apenas 5,7% dos pacientes tinham alteração. Então, sobre a coagulopatia, na verdade, mesma coisa, a transfusão só se tiver sangramento, transfusão de crio precipitado, se você tiver evidências realmente de fibrinogênio reduzido, você tem um FibTem alterado, tá? Muito bem, ainda em relação à lesão hepática, a gente tem esse artigo, mais um artigo de revisão, que mostra que paciente, a alteração hepática talvez seja um pouquinho mais frequente do que a gente esperava, né? A gente está vendo aqui, de 100, em relação à lesão hepática, 154 dos 187 relatos de casos, séries de casos, tinha alteração. E o que eles observaram? Transaminases. Até 36,4% dos pacientes tinham transaminases acima de 1.000. E quando isso está presente, a frequência de óbito variou de 53,6% a 71%, o que significa alteração de transaminase, a lesão hepatocelular, contribui com o aumento de risco de óbito. Em relação à bilirrubina, também comum, é mais comum em paciente com forma grave da doença, e geralmente é mais frequente em paciente com segundo episódio de dengue.
Então, o que significa aqui? Paciente com dengue também pode aumentar a bilirrubina, pode ficar ictérico e é muito mais comum em quem tem dengue grave, né, a forma grave da doença. O que leva a suspeitas que o paciente tem lesão hepática? Aquele que tem dor abdominal, grande parte, né, a lesão junto com a forma grave da doença, é mais frequente ter a lesão hepática. E é mais importante a elevação de AST, muito mais comum na forma grave da doença. Exame físico, presença de hepatomegalia é um fator independente associado à elevação de transaminase. Então, se seu paciente tem hepatomegalia, não esqueça de dosar a transaminase desses pacientes. E também mais frequente a hepatomegalia em paciente com choque. A icterícia, novamente aqui, é mais frequente em paciente com dengue grave. O que a gente precisa, então, entender? Elevação de transaminase é um preditor independente de dengue grave e é mais frequente em paciente com choque. Dentro desse contexto, o quanto de choque também, um lado de hipoperfusão hepática, contribui com esse aumento de transaminases com a lesão hepatocelular. E, infelizmente, sim, é um fator de gravidade para o óbito. Já em relação à disfunção renal, esse artigo bastante interessante de 2023, o pessoal na China fez um estudo avaliando qual a contribuição da disfunção renal em paciente com dengue. Vocês podem ver a sobrevida de paciente com disfunção renal, infelizmente, é menor do que pacientes sem disfunção renal. E, lógico, aqueles que precisam de terapia de substituição renal também aumenta o risco de óbito. Por fim, gente, não esqueça que a gente está falando de um agente viral que pode acometer diversos órgãos, e junto nesse contexto, tudo o lado imunológico que eu comentei. Nesse sentido, pode apresentar aquele quadro de linfociticose hemofagocítica, ou também conhecido como síndrome hemofagocítica. Esse artigo de revisão sistemática e meta-análise juntou 9 artigos, mais de 5.000 pacientes, e viu que, na dengue em forma clássica, quase 3% dos pacientes já tinham evidência de síndrome hemofagocítica. Essa frequência aumenta nas formas de dengue grave, que vai para 22,1%. É um pouco mais comum em crianças do que em adultos, e a presença de síndrome hemofagocítica aumenta o risco de óbito, a mortalidade de quase 20%. Por isso é importante, se o seu paciente tem uma forma grave da doença, tem lesão hepática, mas em relação à função hepática não está tão alterada, nem tem elevação de transaminase, que não justifica apenas pela lesão hepatocelular, é importante a gente pensar, coletar os exames de H-score para ver se o paciente tem ou não tem hemofagocitose. Afinal, o tratamento muda nesse contexto, seja pulso de corticoide, seja plasmaférese, seja imunoglobulina. Então, temos que pensar naqueles que evoluem não muito bem, que tem lado grave, lado estranho, começar a evoluir com uma pancitopenia super importante, pensar nessa possibilidade, tá bom? Então, como recomendação final, expansão volêmica é importante sim, e a gente tem que avaliar se o paciente já está em relação ao volume adequado e mantém paciente com alteração da perfusão, talvez droga vasoativa tenha seu papel, mas não esquecendo, mesmo iniciando a droga vasoativa, tempo todo avaliar intravascular do paciente. Na minha opinião, é a situação que o paciente mais precisa repetir poucos, né, ultrassom beira-leito, talvez 3, 4 vezes por dia ao longo da internação na UTI, tá? Não esquecendo, feito toda essa avaliação, o paciente continuar ruim, avaliar a possibilidade de função de outros órgãos e, lógico, avaliar a possibilidade de sangramento. Transfusão, só se tiver sangramento. E o mais importante, gente, é fundamental de cuidar bem desse paciente para não infectar. A presença de infecção associada à assistência quase dobra ou até tripla o risco de óbito. E não esquecendo ainda outros órgãos-alvos que eu não consigo comentar aqui, né? Lembrar que pode ter um lado neurológico, paciente que está melhor do ponto de vista de perfusão, outros órgãos, mas que não acorda.
Lembra que dengue pode fazer encefalite, às vezes sangramento pode ser sistema nervoso central, às vezes a sua lesão hepática pode ter levado a uma encefalopatia hepática e também pode ter alteração neurológica de Guillain-Barré. Então é importante, quando as coisas não vão muito bem, o paciente não acorda, avaliar se tem outros fatores que acabou passando despercebido. É isso, gente, acho que o mais importante é se unir e também unir para gerar o conhecimento. Acho que a gente tem que aproveitar no momento que a gente está na fase de tantos casos, o país está em uma fase de novo de uma baita epidemia. Quem sabe a gente consegue se juntar e realmente responder às lacunas da literatura em relação ao manejo adequado desta doença. Obrigada. Muito obrigado, doutora Hu, uma excelente revisão, uma excelente transmissão, né, uma excelente transmissão de conhecimento, focando em pontos, né, que são extremamente interessantes, né, essa revisão da fisiopatologia para que a gente entenda dentro dos mecanismos, né, de lesão desde que esse paciente está sujeito, para poder entender o melhor encaminhamento da terapia. E outro ponto extremamente importante, que foi bastante frisado, é essa reavaliação constante do doente. Então, a gente está diante de uma doença que acomete, né, múltiplos aparelhos e sistemas, que é realmente, né, uma infecção sistêmica, uma sepsis de origem viral, e que traz uma mudança, né, uma deteriorização, a necessidade de um monitoramento contínuo desse paciente, desde as primeiras fases, como a gente comentou, né, o mesmo paciente A e o B, o profissional médico, o profissional de enfermagem que estão em cima desse paciente precisam estar preparados para entender essas mudanças que a doença vai tendo e essa necessidade da reavaliação constante, já que é um paciente que tem essas características e que pode, então, ter uma deterioração rápida e que precisa de todo esse cuidado, né, no manejo. Então, é um paciente grave, um paciente complexo e que precisa tá sendo bem assistido. Então, a gente agradece a doutora Rô. Doutora Rô, passo para um último comentário, algum ponto que é essencial para os nossos colegas das UTIs aqui de Santa Catarina ficarem alerta no manejo aí do paciente com dengue. Qual é esse seu último recado? Alguns pontos, acho que é assim, né? A gente, infelizmente, a gente pode perceber, apesar de ser uma doença secular, a gente pode dizer isso, a gente não gerou conhecimento suficiente, principalmente no lado de manejo. De um lado, eu acredito que talvez próximos 4, 5 anos isso venha a aumentar, mas eu posso dizer que talvez isso seja secundário, porque a doença está chegando nos países ricos, né? Está chegando nos Estados Unidos, está chegando na Europa. Eu fico triste de um lado de a gente não ter tido capacidade de gerar conhecimento adequado, ainda com todo o avanço de terapia intensiva. Mas eu acredito que a gente teve uma lição na pandemia de Covid, que o Brasil conseguiu fazer vários estudos juntando as UTIs. Então, eu espero que realmente a gente comece a gerar mais conhecimentos. E também aproveitar um ponto, né, que eu não cheguei a colocar, a gente está aprendendo também a colocar outras estratégias no manejo da dengue, principalmente fora do lado hemodinâmico. Por exemplo, em relação ao que eu comentei, lesão hepática é importante, começou a aparecer na literatura estudos, artigos que mostram, lógico, são geralmente relatos de casos, séries de casos, de troca plasmática para paciente com lesão hepática importante, levando a fenômeno de sangramento. Então, tem muita coisa, eu acho que a gente vai aprender ainda. Pode ser que daqui a um ano, uma parte do que eu estou falando, a gente viu que não cabe, assim como outros, sim, tem mais evidência. Então, o recado mais importante para o pessoal é, infelizmente, apesar de uma doença tão antiga, estamos aprendendo ainda. Então, não deixem de acompanhar o progresso na literatura. Afinal, o que eu apresentei para vocês hoje é o que a gente tem de evidência até esse momento. E precisamos juntos aprender a manejar melhor esta doença. Excelente. E essa lembrança também faz com que a gente
peça a todos, né, os colegas que registrem, né, adequadamente nos seus casos, né, tenham prontuários bastante completos, procurem instituições que podem auxiliar na realização de pesquisas. Infelizmente, nós sabemos que ainda vamos ter muitos casos de dengue, por todas as características que estão descritas da epidemiologia da doença aqui no país. Como a doutora Rô colocou, nós vimos, né, na apresentação dela uma série de artigos que são publicados em outros países, mas a gente também tem capacidade, juntando o conhecimento, instituições de pesquisa, de ensino no país, junto com todas essas nossas UTIs que estão atendendo os casos, para que a gente consiga organizar o conhecimento, aprender com os pacientes e conseguir, então, responder algumas lacunas desse conhecimento que a gente, infelizmente, ainda tem. Então, também é um pedido para a gente, né, aproveitar esse momento tão difícil para gerar o conhecimento e, num futuro próximo, conseguirmos tratar, acompanhar melhor os nossos pacientes. Então, muito obrigado, doutora Rô, pela sua disposição frequente em estar aqui conosco, discutindo doenças infecciosas graves, a conduta de UTI, e que a gente, então, consiga tratar melhor os nossos pacientes aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer. Sempre contem comigo.